Prezados alunos, eu sou a professora Érica e nesse nosso último encontro nós vamos analisar todos os nossos governos aí a partir da eleição do ex-presidente Fernando Collor, passando pela análise do governo de Itamar Franco, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso e terminaremos analisando os dois governos do presidente Lula. Bom, nós devemos destacar que o presidente Fernando Collor ele foi eleito a partir das eleições diretas que não aconteciam desde 1960 e foi todo um programa desenvolvido aí para a promoção de revolução do setor público, privatizações. Vocês devem lembrar aí da questão que ele batia muito em cima, né, nas suas campanhas, que era a eliminação dos altos salários, como dos marajás, como ele falava, e abertura econômica. De fato, isso tudo foi feito. Como medidas de desenvolvimento econômico, nós tivemos a implementação dos planos Collor I e Collor II, na tentativa de controlar a inflação e trabalhar no sentido de promover o crescimento do PIB. Fatos esses que aconteceram também, como todos os outros governos anteriores, em que nós tivemos períodos de estabilidade econômica, mas depois de algum tempo a inflação voltava de maneira galopante. Neste cenário também, nós devemos lembrar que o governo foi marcado por fortes denúncias que levaram ao impeachment do presidente Collor, fato este que promoveu a ascensão aí à presidência da República do seu vice da época, então era o presidente Itamar Franco. O maior destaque do governo Itamar foi o desenvolvimento e implementação do Plano Real, liderado aí pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que tinha o objetivo de trabalhar a estabilidade da nossa moeda e promover o desenvolvimento econômico, principalmente com a volta da industrialização e o desenvolvimento das empresas. Nesta época também foram desenvolvidas aí o programa de desestatização, onde nós tivemos a privatização de 33 empresas públicas, como a Usiminas, a CSN, por exemplo. E diante dessa perspectiva de crescimento econômico, de controle da inflação e de estabilidade da nossa moeda, foi eleito então o presidente Fernando Henrique Cardoso, que atuou aí durante 2 mandatos. Nós vamos analisar agora as principais consequências, né, que ocorreram a partir desta eleição. O segundo governo, a FHC, foi marcado por uma forte tensão econômica, né, com uma tentativa de contenção da inflação e discussão sobre o pagamento, né, ou protelação do pagamento da dívida externa. Nós tivemos aí um ajuste forte das contas públicas. Acho interessante a gente destacar também que foi nessa época que foi desenvolvida e implementada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que promoveu então uma série de medidas para otimizar o gasto público, principalmente na contratação de pessoal. Na área social, o governo FHC procurou também desenvolver uma rede mais específica de trabalho e sustentação à população carente, que foi desenvolvida a partir do programa Bolsa Escola. Bom, a partir daí nós tivemos a eleição do presidente Lula, que foi um momento de grande entrave, principalmente econômico, onde todo o mercado internacional ficou na expectativa de como seria o desenvolvimento do governo Lula, se teria uma ruptura muito drástica com relação ao que estava sendo feito na economia, né, até o governo FHC. E o que tivemos foi uma manutenção das linhas de governo, principalmente no que diz respeito à economia, o que deixou então o mercado mais tranquilo e nós voltamos a crescer nesse período. Nós tivemos o crescimento então do PIB, né, as indústrias começaram a produzir mais, consequentemente nós tivemos um aumento das vagas de emprego e por fim a inflação foi controlada. Há de se destacar também que neste governo
nós conseguimos pagar, né, nossa dívida, de reduzir nossa dívida externa e pagarmos aí nossa dívida com o Fundo Monetário Internacional, que é algo que foi, né, na época muito falado e muito difundido. Como principais destaques do primeiro mandato do governo Lula, nós tivemos a ampliação dos programas de assistência a populações carentes, né, como o Bolsa Família, né, encabeçados pelo Bolsa Família, por exemplo. Nós tivemos também outra questão que foi extremamente importante para a economia, que foi o desenvolvimento de políticas de microcrédito, né, onde o governo conseguiu fomentar, melhor dizendo, ele conseguiu aumentar o número de consumidores, o que melhorou também para o desenvolvimento das indústrias e do comércio no país. Já em seu segundo governo, Lula pautou a conduta e o desenvolvimento do Estado, todo no sentido de aumentar o nosso produto interno bruto, ou seja, aumentar a industrialização, fazendo com que o país crescesse. Para isso, a sua meta passava pelo desenvolvimento de uma infraestrutura mais sólida para o país, que passava aí, então, pelo melhoramento dos setores urbanos, de logística e de energia. Neste período, nós passamos por uma forte crise do mercado internacional, mas onde foi possível comprovar que a nossa economia estava bastante resistente, mas devemos constatar que isso não foi mérito só de um governo, essa estabilidade econômica foi construída a partir do governo Itamar Franco e foi sendo melhor adaptada e melhor desenvolvida ao longo de todos os governos, finalizando no segundo mandato do governo Lula. Assim, nós passamos por essa crise com a economia fortificada e o Brasil tendo condições de se desenvolver, principalmente no campo industrial. Assim, pessoal, nós terminamos nossa disciplina. Aproveito para desejar a todos muito sucesso e bons estudos. Até a próxima!